sou profética e profetizar é declarar a palavra de Deus, declarar a nossa fé, declarar a vida de Deus sobre nós, sobre nossa família, sobre a nossa comunidade, nossa cidade, nosso estado. E como a nossa pastora Sandra já disse, quando nós fizemos um ato profético com todas as bandeiras orando pelas nações, e ela quis ficar com a bandeira de Israel, porque ela disse que sem Israel não teria bênção para nós, né? Então, tudo para nós começa em Israel. Amém? Então, ocupe seu espaço lá. Amém? Glória a Deus. Abra a Bíblia comigo, Mateus capítulo 15, verso 21. É a história da mulher cananeia. Talvez você não entendeu, né? Qual foi o critério que eu usei isso aqui? Nenhum. Peguei minha mulher e meu filho, e hoje ela veio aqui arrumar a mesa e falou: Jô, você pode participar? Pode. E o João Paulo convidou o Célio na autoescola lá, falou: vai. Senão, se fosse colocar todo mundo na mesa aqui, não cabia, né? Mas amém, mas aí o mês que vem vai ter outra noite profética, né? Aí quem sabe você vai ser o cego de Jericó, vai ficar na beira da estrada, não sei, né? Ou a mulher do fluxo de sangue, não sei, a gente sempre vai ter uma representatividade aqui. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 15, verso 21, olha, estão sendo servidos, hein? Diga assim para o seu irmão: é muito bom ser filho, né? Eu acho que quando Deus mostrou para o Davi aquela geladeira lá, eu acho que se fosse eu, ia mostrar lá caldo de mocotó, lá, sabe? Não sei o que Deus ia mostrar para você, mas alguma coisa boa, amém? Vamos abrir a Bíblia, então, vamos ver a história da mulher cananeia. Então, os dois recados. No final, a gente vai estar fazendo a inscrição. Eu acredito que também já vai estar havendo o convite. Pati, convite também do jantar, né? A Luci vai estar lá no final também e fazendo a inscrição da melhor idade. Mateus capítulo 15, verso 21. Vamos ver a história da mulher cananeia. Amém? Não se preocupe com os coadjuvantes que estão em cima da mesa. Eles vão comer pão ali e ouvir a palavra. Você come pão também, que é a palavra de Deus. Amém? Quem achou Mateus 15, 21, diga amém. E partindo dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Diga, Tiro e Sidom. Interessante que Israel tinha aquela parte alta e a parte baixa. Tinha aquela parte da Galileia dos gentios. É a parte da turma dos gentios, dos excluídos, aquela parte. Hoje é o Líbano. E ele foi lá para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, diga comigo, cananeia. Essa mulher que saíra daquelas cercanias, clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi. Só Bartimeu chamou ele dessa forma. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Minha filha está endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, disseram assim: despede. Ela está gritando atrás de nós. Ela não é da nossa turma. E ele respondendo, disse para aquela mulher: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que a gente está representando Israel. Israel, a mesa. Eu não fui enviado. E ela chegou e eu adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Eu não sou de Israel, mas me socorre. E ele respondendo, falou assim: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Aí foi pior, né? Olha que Jesus, assim, a gente precisa compreender o contexto. Mas nem a mulher adulta, ele tratou ela assim. Aí que Deus estava provando a fé da mulher. Não, não é não. E ela lhe disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ele respondeu e disse assim: ó mulher, grande a tua fé. Ela está na fé grande, pastor Giovanni? Da fé grande? Grande a tua fé. Feito isso, para contigo como tu desejas. E daquela hora tua filha ficou sã. Marcos, quando conta essa história aqui, ele diz que ela foi para casa. E a menina dela já estava curada, já estava liberta. Amém?
Vocês sabem, gente, que a parte da nossa vida que mais dói são os filhos. Sim ou não? Gente, quando tem uma criança doente, quando filho, olha, o filho é a parte da gente que mais dói, sabe? E uma pessoa que está passando luta com um filho doente, atormentada, até onde ele consegue chegar? Sabe? Se o seu filho estiver enfermo, eu garanto que se você for na porta do hospital, se eles não quiserem atender, você vai empurrar a porta. É perigoso derrubar até o guarda lá. Atende a minha filha, ela não está bem. Minha mãe conta, diz que quando eu nasci, dava acesso. Vocês não conhecem essa palavra acesso, né? É ataque epilético. Eu tive esse negócio aí. Né? Eu também tive esse negócio aí também. É. E assim, uma mãe faz de tudo, né? Ela fez de tudo, né? E aí, olhando para essa mulher aqui, né? Ela pertencia ao povo cananeu. E o povo cananeu não era o povo da promessa. Por quê? Canaã era a terra da promessa. Mas uma das missões de Josué era expulsar o povo de cananeu. Então, ela não estava no currículo da bênção. Interessante que Marcos fala que ela era grega também. Então, ela não estava no currículo da bênção. Uma outra coisa, ela era descendente dos cananeus, sírios fenícios. Era considerada impura, pecadores. Ela não fazia parte do povo escolhido. Né? Aqui é o povo escolhido, amém? É bonitinho vocês, né? Povo escolhido, está ali, sentadinho na mesa. Né? Eu queria que você projetasse aí, alguém da mesa, por favor, produção. Projeta para mim Marcos 7, 27. Projeta para mim Marcos 7, 27. Vamos lá. Enquanto isso, esse cálice aqui é de madeira, esse aqui não dá. Mas o que está escrito ali? Lê para mim, por favor. Mas Jesus, me ajuda. Então, Marcos fala que o pão é deles. O pão é deles. Coitada da mulher. Né? E aí a gente vê, hoje em dia, tudo ideologia. Ideologia. Pode tirar o versículo daí. Né? E a maior luta com Jesus não foi ideologia. A maior luta de Jesus não foi com questão de sexualidade, não foi questão de racismo, mas foi questão de farisaísmo. Essa foi a maior luta. Né? E aí, quais são alguns passos que ela toma? Bom, eu não sou judia. Eu sou descendente dos povos cananeu. Então, voiar de prata, lá fora. Né? Eu sou descendente de cananeus. Minha menina está ruim. Ela dialoga com ele, ela pede compaixão, ela se humilha. Ela chega até a oposição das pessoas que caminhavam com ele. Ela implora. Ela chama ele de Senhor, chama ele de filho de Davi. E aí, o primeiro ponto que eu quero dizer para você é saber clamar. Diga para mim, saber clamar. Naquela hora, meus irmãos, ela não se lembrou que era gentia. Ela não pensou, falou, será que ele vai me atender? Ai, será que ele não vai? Não, naquela hora ela foi com tudo. Ela se humilhou. Então primeiro ponto, meu irmão, você tem que saber orar. Você precisa orar, você precisa buscar. Né? Mas o que me chama muita atenção é que era um caso grave, presta atenção. Existem 2 relatos na Bíblia que contam a história de criança endemoniada. Esse episódio e aquele pai que tinha um menino lunático. Agora não. Agora não. O pão e dos filhos. O pão e dos filhos. Mas eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos.
Eu não posso. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Eu não vim para os cananeus. Eu não vim para os cananeus. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Quantos estão entendendo? Eu não vim para esse povo. Os meus filhos estão aqui. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu não posso. O versículo Mateus 15, 23, que Jesus não respondeu palavras. E os discípulos responderam por ele, despede elas. Segundo ponto que eu quero dizer para você é que eu e você precisamos saber compreender o silêncio de Deus às vezes. Estão me entendendo, amém, meus irmãos? Eu estava dizendo que quando tem duas passagens, por exemplo, tem essa menina e aquele menino lunático, pela teologia diz que quando tem duas provas, cria-se uma doutrina. E nesse caso a gente precisa acender uma luz, porque crianças podem ser perturbadas também. Fecho aspas aqui. Amém? Então ela precisou entender o silêncio de Deus, ela ficou quietinha no canto dela. E ele respondendo, eu não fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque o alvo principal era esse. João diz assim, eu vim para o que era... Me ajuda eu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a tantos quantos receberam, tornaram-se filhos de Deus. E aí a gente vê um outro ponto aqui. Você sabe o que ela fez? Ela entrou em adoração. Ela entrou em adoração. O texto diz, projeta aí, Mateus 15, 25. Projeta aí, minha filha. Um pedido de socorro é apenas um pedido de socorro. Mas um pedido de socorro carregado com adoração mexe o coração de Deus. Quanto estão entendendo, meus irmãos? Ela entra em adoração. Ninguém vence uma batalha espiritual se não souber adorar. E adorou a Deus quando Ele estava nos abençoando. Mas adorar a Deus quando Ele não está te ouvindo. Adorar a Deus quando Ele está te abençoando é fácil. Mas adorar a Deus quando Ele não responde para ela. Eu não vim para você. Aí você fala, meu Deus, que Jesus ruim, né? Eu não posso pegar o pão dos filhos. Mas ela falou algo assim, muito interessante. Ele respondendo, falou assim, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela disse algo muito interessante. Os cachorrinhos também comem das migalhas. Os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja agora. Aonde você está sentado, meu irmão? Você está sentado aqui na mesa ou você está se alimentando de migalhas? O que Deus tem preparado para a sua vida? Sabe? Talvez o estilo de vida que você tem vivido, talvez você se ache assim. Não, eu não sou digno de ir lá na igreja, eu não sou digno de participar, eu não posso. Eu me sinto porque naquela época os judeus chamavam os gentios de cães. Essa é a conotação. Os judeus chamavam os gentios de cães. E o cachorrinho era o luluzinho de casa. Então ele não chamou ela de um termo pejorativo. Mas, nesse momento aqui, que ela falou, não, Senhor, eu me alimento, eu quero. Então, naquele momento, mudou a situação da vida dela. E ela em adoração, e ela buscando a Deus ali, e Deus entrando com providência na vida dela.
Meu irmão, quero dizer algo para vocês em nome de Jesus. Que Deus quer mudar a sua história em nome de Jesus. Quantos estão entendendo, meus irmãos? Deus não quer que você vive se humilhando. Deus não quer que você fique sofrendo. Deus não quer que você vive se alimentando de migalhas. Deus tem o melhor da terra para você. Quantos estão entendendo? Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. O pão era a libertação da filha dela. O pão do filho é a bênção de Deus na sua casa. O pão talvez seja esse anjo que vai tocar na sua vida. Eu quero dizer para você que com Jesus, você tem acesso de você assentar na mesa. Amém? Você pode ser cananeu, você pode ser judeu, você pode ser nóia, você pode ser tranqueira, você pode ser o que for, o raio que for. Mas se você é com Jesus, você pode ter um lugar. Deus tem um lugar para você na mesa. Quantos estão entendendo? Amém, meus irmãos? Deus quer que você faça parte do povo dele. Deus não quer te excluir. Chega de exclusão. Israel rejeitou o Messias. E aí você sabe o que aconteceu? A bênção veio para nós, meus irmãos. E Cornélio foi a primeira casa que foi feita uma cela de uma pessoa que não era judeu. E o povo ficou ali admirado, sabe por quê? Porque o Espírito Santo começou a ser derramado sobre aquele povo que não era judeu. E ali o Espírito Santo, eu creio que Pedro pegou o estudo do pastor Giovanni e estava pregando bonitinho lá. Mas aí o Espírito Santo resolveu bagunçar a célula. É o que está lá em Atos capítulo 10. Diz a Bíblia que, de repente, o Pedro estava fazendo a célula lá, ministrando na casa de Cornélio, com os parentes, os amigos dele. O Espírito Santo desceu lá e deu uma bagunçada na célula lá. E aí, de repente, até aquele povo que era gentil, que não era judeu, de repente, eles recebem o Espírito Santo, com evidência de falar em língua. E diz que quem estava com Pedro ficou encantado. Falou, nossa, Pedro, até eles falam em língua como nós. Até ele. Estava em Atos 10, 44. Né? Pedro falou assim, a promessa é para todo mundo aqui. Ó. Eu queria, meu querido, em nome de Jesus, nessa abertura desse culto profético, que eu não quero mais que você viva de migalha. Deus tem um lugar para você na mesa. Quantos estão entendendo, meus irmãos? Deus tem um lugar para você de honra. Deus tem um lugar para você junto com os príncipes. Viu, Davi? Junto com os príncipes. Sabe? Príncipe. Aliás, o nome de Israel significa príncipe de Deus. Toda palavra que termina com El, Miguel, Gabriel, Misael, Daniel, é alguma coisa de Deus. Por exemplo, Daniel, Deus é meu juiz. E vai por aí afora, né? El Shaddai, El primeiro, Deus mais do que suficiente. E Daniel, Deus é meu juiz. Israel, príncipe de Deus. Eu quero dizer para você que você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor. Amém? Vamos dizer, diga-se, os homens vão dizer comigo, fala assim, eu sou um príncipe de Deus. Uma irmã vai dizer assim, eu sou uma princesa do Senhor. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, amém? Aleluia. Quero chamar o louvor aqui, aleluia. Porque hoje não é de muito falar. Hoje é de agir. Amém? Você vai orar. Você vai falar para o Senhor, fala, Senhor, eu quero ir naquela mesa lá também, Jesus. Senhor, eu quero ir para aquela mesa lá, Senhor. Projeta para mim Isaías capítulo 1, 18. Isaías 1, 18. Vamos ver o que está escrito aqui na palavra do Senhor.
Comeram muito aí? Essa turma não é fraca não, hein? Aleluia. Vinde e tornamos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Esse é o 19. Será que é o 20? 19. 1:19. Isaías 1:19. Vamos ler? Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor. A minha versão fala o melhor dessa terra. É a Almeida corrigida fiel. Primeira coisa, você tem que querer. A segunda coisa, você tem que obedecer. Como é que está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Talvez eu mandei um convite para você veio aqui hoje. Tem um lugar para você nessa mesa, viu? Tem um lugar para você nessa mesa. Uma mesa de honra. Uma noite profética que Deus preparou para você. Para você avaliar a sua vida. Talvez a nossa atitude é como a Amanda fez o papel da cananeia. Marcos 7, versículo 30. Projeta para mim, minha filha. A conclusão. Marcos 7, versículo 30. É a mesma mulher. E indo ela para casa, achou a sua filha deitada sobre a cama. E o capiroto já tinha ido embora já. A nossa oração hoje, você vai sair daqui, você vai para sua casa. E se tem algum mal que está te perturbando, já saiu de lá já. Mas segue os passos dessa mulher aí. Se humilha. Respeita o silêncio de Deus. E Deus vai te colocar você na mesa. Deus não está olhando se você é cananeia, se você é judia, se você é judeu, cananeu, se você faz coisa errada. Deus tem um lugar para você nessa mesa. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.